Neste vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, Denilson e Renato Levifan destacando o Bahia, inclusive com direito a Denilson trazer a perspectiva dele para o Bahia na Série A deste ano. Vocês vão ver isso, ver também destaque da ESPN a respeito do desempenho do Bahia. Para completar, tem situação do calendário bem interessante e também vamos dar risada, porque tem uma projeção muito engraçada, para não dizer mais, de um produtor de conteúdo do Vitória a respeito do time deles na Série A. Isso e muito mais em vídeo aqui no canal Para a Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso, aquela dica para você que quer comprar na Centauri, tá aqui, eu trago para você aproveitar o cupom BARA10 para você garantir mais 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauri. Tá aí, gente, essa opção muito legal, porque esse tênis da Adidas está com uma oportunidade e para completar, somando o desconto do site com o cupom, ele vai de R$ 399,99, vejo vocês, para R$ 269,99. 4 parcelas de R$ 67,50 sem juros, você adquire, não tem segredo. Você clica aqui no link, fixado no comentário também na descrição do vídeo, use o cupom BARA10 e garante logo essa oferta. Outra coisa que eu trago para vocês agora é um pedido, gente. Um pedido para você que ainda não está inscrito no canal. Estamos, gente, no exato momento, com 57.929 inscritos. Só faltam, então, 71. Se você está me assistindo e não está inscrito, clique em inscrever-se, não paga nada por isso. Vai chegar, quem sabe, aos 58 mil inscritos hoje mesmo. Mas vamos aqui para o assunto de hoje. E a gente começa esse momento aqui que é para dar risada. Não tem como. É realmente impressionante o que foi dito por aqui. E a gente vai ver junto com vocês aqui agora o que foi que esse produtor de conteúdo do Vitória projetou para o time na Série A. É no mínimo cômico, ou então tragicômico. Vamos ver aqui, gente, foi dito por ele, tá aí. É o Palmeiras, hein? 3 pontos. Contra o Cuiabá, olha, acho que é um jogo difícil, mas acho que dá para trazer empate. Então, 4 pontos. O Bavi, vamos vencer. 7 pontos. Cruzeiro e Vitória. Aqui eu não sei, cara. Sinceramente, o Cruzeiro não tem esse time todo, mas às vezes acontece, né? Do Vitória perder sempre lá. Vou manter aqui os 7 pontos. Vitória e São Paulo, adversário difícil. Eu considero o São Paulo mais difícil do que o Palmeiras, na minha visão. Né? O São Paulo sempre engrossou os jogos para o Vitória, mas vamos vencer, 10 pontos. Vasco e Vitória vamos vencer, 13 pontos. Vitória Atlético Goianiense, o adversário chato, viu, velho? Vamos vencer, 16 pontos. Juventude e Vitória, vamos vencer, 19 pontos. Vitória e Inter, vamos vencer, 22 pontos. Nona rodada, a Vitória vai estar com 22 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Quem não gostou, tire as calças pela cabeça, ou então, se chorar, mande áudio. Gente, quando eu acho que a gente já viu de tudo nessa vida. Isso aí foi antes de começar o campeonato. Ele falou que ia vencer o Palmeiras, ia vencer o Cuiabá, depois adiou, ia vencer o Bahia e não venceu, ia vencer o Cruzeiro. Quer dizer, o Cruzeiro ele falou ali que ia ser difícil, né? E que o Vitória ia terminar líder no primeiro turno depois dessas rodadas. Gente, aquele negócio, né? Enfim, né? Opinião no mínimo clubista aí. Mas tá aí, né? Tá no direito dele de sonhar. Canal Resenha do Leão. Só pode ser resenha mesmo, porque levar isso a sério tá difícil, mas serve para a gente dar risada. A informação que eu trago agora é sobre situação da tabela. Interessante aqui, nosso parceiro Hugo Santana trouxe, gente. Maio será provavelmente o mês mais tranquilo de 2024 para o Bahia em relação a desgaste. Igual a janeiro em número de jogos 5, mais espalhados em 21 dias. No primeiro mês do ano foram 14. Nos outros meses, o Bahia jogou 8 vezes em fevereiro, 9 em março e 7 em abril. Outra coisa boa é que terá 2 semanas livres para treinar, antes dos jogos contra o RB Bragantino e Atlético Mineiro, ao contrário dos adversários. O time paulista recebe o Racing pela Sul-Americana e o Galo viaja para o Uruguai para enfrentar o Peñarol pela Libertadores. Este mês será crucial para sabermos o que deverá ser o 2024 do Tricolor. No Brasileirão serão 3 jogos contra times que devem brigar na parte de cima da tabela, pode se classificar para as oitavas da Copa do Brasil e final do Nordestão. Tendo um bom desempenho, mostrará para o seu torcedor e para o resto do país que é um time que merece atenção e vai estar nas cabeças de todas as competições. E para você, como estará o Bahia no final do mês 5? Tá aí, gente, interessante esse recorte. Já temos Botafogo contra o Bahia aqui no domingo, depois Bahia e Bragantino, depois Atlético Mineiro e Bahia, aí vem Copa do Brasil, jogo de volta, depois Bahia e Fortaleza, que foi adiado a princípio, porque tem semifinal da Copa do Nordeste, Bahia e CRB. Interessante esse recorte, que o Bahia aproveite esse momento, entre aspas, né, de descanso para pegar voando e continuar nessa crescente. Outra informação que eu trago agora é sobre a bancada da ESPN destacando o triunfo do Bahia. Vamos trazer aqui, gente, esse trecho bem interessante de análise para depois de comentar um pouco mais sobre o que foi dito pela bancada. Tá aqui, ó. O Brasil já abriu essa fase e também é um duelo de times de Série A. O Bahia venceu o Criciúma 1-0, gol do Tassiano, mando do Bahia. 2 times que começaram bem o brasileiro, meu caro Gustavo Zupac. É o que você esperava, a vitória do Bahia? Assim, esperava a vitória do Bahia, mas pelo que foi o jogo, não ficou tão ruim pro Criciúma, porque o Bahia, a gente tá vendo aí, o Bahia criou muita chance.
O goleiro do Criciúma, o Xará, Gustavo, pegou muito. O Bahia teve volume de jogo. O Criciúma teve alguns contra-ataques, mas o Bahia construiu bastante. E o jogo foi só 1-0. Então, assim, pelo que foi a partida, a gente podia ter um encaminhamento de série fechada, definida. E não temos. Méritos para o Tassiano. O Tassiano começar muito bem a temporada. Jogador versátil que o Rogério vem usando muito bem. Quando eu olho para o elenco do Bahia, o Tassiano não é o jogador que mais me chama atenção, tecnicamente falando, mas ele se mostra muito útil, jogando como um atacante, dupla com o Everaldo, aparece aí para definir mais uma vez. Pois é, e o Gustavo que defende tanto, acabou levando esse gol ali, sei lá, se dava, pelo que ele tem defendido, dá para ter se jogado ali, porque tem feito uma ótima temporada, realmente. O André Kfouri, dava para o Bahia ter feito mais, dava para ter mais tranquilidade para a próxima partida? Aparentemente sim, né? O Bahia tem mostrado excelentes momentos, né? E alguns outros em que o time... Estou falando das finais do estadual contra o Vitória, algumas partidas até agora do Campeonato Brasileiro também, mas tem muito potencial ali. A minha impressão, assim, é que o resultado poderia ser melhor do que esse. De qualquer maneira, como a gente já falou aqui desde o início do ano a respeito do Criciúma e tudo que nós já dedicamos, né, Zupac, né, Marcela, ao Criciúma, a disputa foi entre os dois, inclusive. Bahia e Criciúma. O Criciúma perdeu a vaga para o Bahia. Talvez o fã de esportes não lembre, ou ele tenha apagado da memória aquele momento mais emocionante, mas a gente respeitou muito e elogiou muito o Criciúma aqui no ranqueamento feito antes do Campeonato Brasileiro começar. Então, é preciso também ter isso em mente. Mas eu acho que o Bahia poderia ter ganhado por mais. Quero mostrar também uma tela para a gente mostrar como é que foi o jogo, justamente para analisar esses pontos importantes, Upa. É claro, tem números que são apenas com a frieza da matemática, mas a gente coloca aí 59,41% ao lance de bola, finalizações 17-4, finalizações certas 5, nenhuma finalização certa do Criciúma, passes certos 536-326, desarmes 14-19, escanteios 8-1. Mostra um Criciúma que parece sair satisfeito mesmo da a série está aberta, né? Nada impede o Criciúma no Heriberto Rios de reverter o quadro. Claro que ele não é favorito, talvez não seja favorito nem para o jogo da volta, porque o Bahia é um time substancialmente melhor do que o Criciúma, mas a série está aberta por isso. A gente viu aí, o Bahia bateu para gol quase 20 vezes contra 4 finalizações do Criciúma. O Tencati apostou numa formação de meio campo um pouco mais compactada, menos criativa, né? O Bolassi, que foi uma das atrações do jogo de São Januário, com a pirueta em cima da bola, com o gol marcado, o jogador internacional também veio do banco, entrando no segundo tempo, segurou um pouco mais o time, o técnico do Criciúma, e do outro lado o Bahia, com todo o seu potencial criativo, com o Cauli de novo numa grande atuação, assim, tem o Everton Ribeiro, tem o Caio, tem o Jean Lucas, beleza, mas o Cauli continua jogando num nível muito alto, muito bom jogador, que o Bahia descobriu aos 28 anos de idade, trouxe para o Brasil, e ele de fato continua jogando muito bem. Então, assim, os números retrataram o que foi o jogo. E o Bahia teve uma atuação boa o suficiente para vencer por mais. Não venceu por mais, a série está aberta e vai ser resolvida lá no Heriberto Rios, onde não é fácil jogar. Verdade, e a pressão ela é grande. Aí, gente, bem interessante essa análise completa. Gustavo Zupac tem toda a razão aí. O placar, de certo modo, não reproduziu, mas o que eu trago de importante é o destaque em relação a essa avaliação de desempenho do Bahia. Para além do placar, o placar é importante, mas o desempenho traz pra gente aí uma boa perspectiva. Se o Bahia continuar a evoluir, a gente pode ter uma temporada bem diferente do que foi a temporada passada, que assim seja. Para finalizar, para falar em temporada, vamos trazer aqui, gente, sua opinião bem interessante, lá no Jogo Aberto da Band, com o Renato Levifan e Denilson. O Denilson resolveu falar e projetar o que é que ele acha que o Bahia pode chegar tanto na Série A como na Copa do Brasil. Tá aqui, ó. Rogério Ceni passou por uma pressão no Bahia recentemente, principalmente pelo estadual, e agora parece que está colocando a casa no lugar. A gente viu o Bahia muito bem no final de semana, já é o 5º colocado no Campeonato Nacional. E na Copa do Brasil, nesse primeiro confronto com o Criciúma, levou a melhor e foi melhor. Foi melhor. O Rogério Ceni levou essa pressão, acho que muito mais pela declaração pós a virada, né, de 3-2 do Vitória jogando fora de casa, do que propriamente pelo desempenho do time. Quando ele fala que no segundo tempo o time não conseguia manter o padrão com os jogadores que estavam entrando. Então, assim, é uma declaração que cai muito mal internamente. A imprensa lá passou a criticar o Rogério Ceni. De lá para cá, o Rogério Ceni, pelo menos as coletivas que eu assisti, tá muito mais tranquilo em relação, tá tendo uma leitura mais correta do que o time dele vem fazendo. E ontem, mais uma vez, o Bahia jogou bem. O Bahia foi o grande protagonista, porque dominou todas as ações. Poderia ter sido realmente um placar mais elástico. Quando você pensa no Bahia para a temporada, nos objetivos restantes, pensando especificamente em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, qual é a sua perspectiva? Eu acho, em Campeonato Brasileiro, uma busca para uma vaga na Libertadores, porque tem jogadores para isso, jogadores cascudos e experientes. Até o próprio Rogério Ceni provavelmente deve ter isso em mente. Agora, em Copa do Brasil, é ir jogando fase por fase, ver onde vai chegar. Mas eu acho que o grande objetivo do Bahia é buscar uma vaga na Libertadores. Falando em Copa do Brasil, tem a agenda. Aí, né, gente? Interessante, né? Quem diria, né? A gente projetou aí a imagem de Ceni para evitar qualquer problema, porque as imagens do jogo não podem ser transmitidas, né, pelos canais do YouTube.
E sobre o que o Denilson disse, para além da avaliação sobre o Ceni, e é interessante ele trazer essa reflexão de um Ceni que, pelo visto, parece que deu uma ajustada até no discurso, distensionou um pouco, né? Tá tendo um pouco mais de cuidado, mais equilibrado. Isso é importante, é bom que se diga, para manter um clima, pelo menos, ameno e harmonioso, muito interessante. Agora ele projeta algo aí, inclusive, com tanto quanto de coragem, projetando o Bahia aí brigando por vaga na Libertadores, que ele esteja certo, que assim seja. No momento, concordo. É possível, não tem como garantir, mas é possível pelo desempenho que o Bahia tem apresentado agora. Tem muito campeonato pela frente. E sobre a Copa do Brasil foi o que ele falou, né? Jogo a jogo, é fase a fase. E agora? De repente, quem sabe, né? Já passou da hora, convenhamos, do Bahia passar pelo menos das quartas de final. A partir daí, é detalhe. Copa do Brasil é mata-mata. E quem sabe, né? O Bahia, de repente, não agracia a gente aí com a possibilidade de fazer uma Copa do Brasil melhor. E quem sabe, né? No passado a gente bateu na trave com as limitações que a gente tinha e perdeu nos pênaltis, quase foi para a semifinal naquele contexto com o Renato Paiva e um Bahia que tinha suas dificuldades. Quem sabe esse ano, evoluindo, o Bahia, inclusive, pode chegar um pouco mais à frente e, inclusive, é bom se diga, como a Copa do Brasil, as fases finais são depois da segunda janela, com reforços, a gente pode pensar em algo mais na Copa do Brasil e também, claro, na Série A. É isso, gente. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 60 mil, aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.